vamos lá. O título do nosso encontro hoje, aproveitando a aula passada, é Identificações Vibratórias e as Perturbações Espirituais. Quais são as vibrações que eu emano e que me identificam e que faz com que eu me identifique com outros e passe a me criar problemas, perturbações espirituais. Esse título, ele parece restritivo, mas não é. Porque a identificação vibratória também permite o equilíbrio espiritual. O que vai dar o caminho pelo qual você vai ter perturbação ou equilíbrio é a tua vibração. Consequentemente, já colocamos por terra que tudo é espiritual. Tudo é problema dos espíritos. Os espíritos me perseguem e eu não tenho ninguém que me acuda na espiritualidade. Não. O que faz com que você seja perturbado ou equilibrado é a tua vibração. E é isso que nós vamos falar um pouquinho. E para falarmos um pouco sobre isso, nós precisamos entender um pouco mais sobre o meio, isto é, onde é e em que momento essas vibrações estão sendo ativadas e para onde elas se direcionam, que permite que sejam identificadas e permitem que cheguem até a mim para me perturbar ou para me equilibrar. Então a escolha será sempre nossa, sempre nossa. A grande questão é, se eu não tenho conhecimento algum, se eu sou alguém que me limito nos tempos de hoje, não chega muito para o nosso lado que nós somos mais velhos, mas nos tempos de hoje eu me limito à superficialidade das coisas que não amadurecem, não chegam a criar raiz em nós, tudo é muito rápido, tudo é muito disperso, tudo é muito modificado, a minha mente não consegue estruturar camadas vibratórias estáveis. E por não ter camadas vibratórias estáveis, a minha identificação mostra que eu sou frágil, que eu sou alguém que não tenho maturidade, não tenho conhecimento, nem estrutura psicológica para resistir a qualquer coisa. E aí é que o problema começa, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre essas questões para que possamos avançar no seguinte sentido. Primeira coisa que nós precisamos ter em mente: o universo, da forma como nós conhecemos. Então, por exemplo, o meu lar é um universo. O lar da Lia é outro universo. Da Silvia, da Vânia, do Carlos, do Edson, são universos. Tá? Mas todos esses universos individuais nossos estão mergulhados, faz parte de um universo muito maior. Então nós vivemos em um universo constituído de energias e essas energias se expressam em ondas. Ondas que podem ser vibrações de objetos, de matéria, da água, do ar, não importa. Mas também são vibrações das nossas mentes, dos nossos pensamentos, das nossas ideias, ocorrendo e circulando nesse campo de energia. O que é importante que nós entendamos como isso? Tudo que nós pensamos, tudo que nós imaginamos e tudo que nós vibramos se condensa em matéria. E essa matéria ela pode ser visível ou não visível, perceptível ou não perceptível. Assim, tudo tende ao estágio inicial e é um ciclo. Eu emito ondas, recebo ondas, eu emito pensamentos, recebo pensamentos, eu tenho ideias e consigo emitir ideias, e tudo isso é matéria, palpável ou não, mas tudo é energia. E eu é que determino como é que eu trabalho com essas energias. Então, no universo onde nós estamos inseridos, tudo vibra, nada está em repouso. Nem o caos que nós chamamos de caos é absoluto.
Então, eu vivo num mundo caótico. Não. Mesmo esse mundo caótico, ele tem um equilíbrio. Ele tem leis que o coordenam. E é preciso entender isso para percebermos o quão é importante saber trabalhar com as nossas vibrações. Quando eu falo em saber trabalhar com as vibrações, não é que eu tenho que ficar conscientemente cuidando das minhas vibrações. Isso é no começo, quando eu ainda preciso pensar que eu tenho que vibrar bem, que eu preciso vibrar de uma forma que eu me sinta calmo, que eu me sinta tranquilo, que eu me sinta sereno, que eu tenha uma vibração que me proporciona bem-estar. Isso é consciente, eu preciso pensar em fazer isso. Mas quanto mais eu faço isso conscientemente, gradativamente eu deixo de pensar assim e ajo assim sem pensar. Então eu estou praticamente o tempo inteiro vibrando, mentalizando e tendo ideias que me trazem equilíbrio. E esse inverso pode acontecer também. O inverso também pode ocorrer quando o meu pensamento, e aí eu vou te adiantar para vocês. Quando nós estamos num processo de vibração destrutiva, nós não precisamos pensar, porque isso é natural em nós. Nós já fazemos isso de forma natural. Eu preciso pensar para modificar esse pensamento para que ele se torne natural em mim. Então é um conflito o tempo todo. Eu sei o que é bom para mim, para a minha forma de ser, para a minha saúde, para o meu equilíbrio psicológico, para o meu relacionamento, mas eu não sou capaz de fazer. Porque toda vez que eu me proponho a fazer, logo em seguida eu faço o contrário. Eu xingo, eu brigo, eu ofendo, eu penso mal. Por quê? Não precisa de vigilância para fazer isso. Precisa de vigilância para não fazer. Portanto, entendendo essa grande dificuldade que nós vivemos, nós saberemos nos vigiar. E a vigília não é aquilo que eu aprendo no dia a dia, mas assim aquilo que eu medito no dia a dia. É o que eu medito, é o que eu analiso, é o que eu vou mastigar na minha mente para fortalecer isso em mim. Então, resumindo, temos um universo de energia, nossas vibrações estão mergulhadas aí, todas as nossas ideias e pensamentos são matérias que nós podemos não palpar, mas tudo volta ao estágio inicial. E nesse universo tudo é vibração. Então, vibrações de amigos espirituais, vibrações de não amigos, vibrações da natureza e assim por diante. Consequência disso, quando nós, por exemplo, olhamos para o mundo em que nós estamos, e esse mundo para nós parece-nos, e no momento é um mundo doente, um mundo de destruição, um mundo de doenças, um mundo de guerras, um mundo de egoísmo, um mundo de indiferença, para nós é uma desordem. Esse mundo não tem jeito. Está tão caótico, tão desestruturado, tão estraçalhado nos seus conceitos de moral e ética, que eles é uma desordem total. Mas vejam o que eu estou dizendo aqui. Mesmo essa desordem que nós sentimos com uma dor profunda em nossos corações, obedece princípios fundamentais. Não é um acaso. Toda essa desordem, ela é o, o processo da mudança do futuro, onde esse futuro será livre disso, ele estará em harmonia. Mas, lá no Livro dos Espíritos, nós lemos uma passagem que é a lei da destruição, que diz assim: é preciso que a destruição venha, a desordem, o caos, para que tudo recomece. Então a tempestade vem, destrói a floresta, vem um incêndio, destrói a floresta, mata bicho, mata gente, destrói tudo que tem, mas na primeira chuva, na primeira oportunidade, as plantas voltam a brotar, os animais voltam, os homens. Então
sempre após um processo de desordem, haverá um futuro de harmonia. Nunca olhem para esse momento que nós estamos vivenciando, Ucrânia, África, Gaza, fome, miséria. Nunca olhem para isso como algo definitivo. Olhem como algo que está acontecendo para que haja um futuro de harmonia. Não significa que nós vamos colaborar com essa desordem. Nosso trabalho é exatamente isso que estamos fazendo agora, entendendo o processo. Assim, no item seguinte, todo e qualquer movimento, toda e qualquer emissão de vibração, por mais sutil que seja, vai influenciar o conjunto. Olha como isso é importante. Então, se vocês que estão aí na casa de vocês emitem uma vibração de paz, de, de paz para a Palestina, essa vibração, por mais sutil que possa ser somente a sua, influencia no conjunto. Porque entra em ressonância com aquilo que nós chamamos do todo do universo. Então nós estamos aqui em um grupo e nesse momento nós emitimos um pensamento de paz para a Palestina. Esse pensamento vai influenciar no conjunto da destruição que acontece na Palestina, preparando por esse futuro de harmonia. É importante entender isso, porque ao entendermos isso, nós vamos começar a fazer uma analogia com o mundo espiritual. E vamos fazer também um paralelo com aquilo que nós vibramos, com aquilo que nós geramos, com aquilo que nós emitimos. Exemplo, todos nós temos em nossas casas, em nossas famílias, pessoas doentes. Ou estão em desequilíbrio mental, ou estão com problemas de saúde sério, cânceres, escleroses, Parkinson, Alzheimer. E nós olhamos para essas situações e muitas vezes nos desesperamos. Nós nos sentimos impotentes diante daquilo que no momento não tem cura. Essa emissão de vibração, de angústia, de desespero, de dor, de sofrimento, interfere no campo vibracional daquele com o qual nós estamos pensando. É mágica? É místico? Não, não é. Isso é ciência. Consequentemente, ao saber que isso acontece, vem o nosso cuidado. Quando eu vou emitir, sem perceber, eu emito um pensamento de desespero diante de uma situação desesperadora de um ente querido meu, eu influencio no conjunto. Esse ser querido se desespera também. Por isso, quando eu disse lá no início que é muito mais fácil para nós emitirmos vibrações desagradáveis, inferiores, do que emitir vibrações superiores. Daí a vigilância. Ao me pegar emitindo vibrações de grande desespero, de impotência diante de situações extremamente muito e potencialmente muito acima das minhas forças, eu preciso modificar a minha vibração, me policiar. Eu sei que eu não sou capaz, mas Senhor, que eu possa nesse momento, na minha capacidade, no meu pensamento, naquilo que eu posso fazer de bom, que eu possa vibrar o melhor para essa pessoa, o melhor para essa situação. E assim você interfere nesse futuro que lá na frente será de harmonia. Porque nós vamos produzir ressonância. Você emite um pensamento, bate naquele seu objeto de interesse e retorna para você. É um ciclo que se retroalimenta. Se a tua ressonância é negativa para a pessoa ou para a situação, ela retorna negativamente para você também. E não tem nada a ver com aquela história de que o universo responde ao que você faz. Não tem nada a ver com esse processo aí meio sei lá, vou dizer místico, mas nem é outra palavra que eu queria falar. Entenderam até aqui? Perguntas até aqui? Alguma pergunta? Então vejam, cuidado com a ressonância de cada um, tá?
É nesse sentido que às vezes eu digo assim para a Vânia. Ela fica preocupada, antes ela não queria, agora ela fica preocupada. Ela diz assim, antes ela dizia assim, porque esses espíritos não param de falar, não sei o que, parará, e tá. Ela não estava em ressonância positiva. Ela estava numa ressonância de desequilíbrio, de rejeição. Lembra, é a desordem, é o caos. Quando ela começa a se policiar e a observar que ela pode fazer um processo de ressonância positiva, ela começa a encontrar respostas. Respostas muito bem equilibradas, muito bem distribuídas e claras. E entra nesse processo que se vai se tornando agradável. Aquilo que eu tinha medo, aquilo que eu tinha não queria, aquilo que me causava um certo receio, desaparece e começa a ter algo que é agradável. Aí o dia que não vem, fica preocupado. Nossa, eu não estou conseguindo captar nada. Não estou. Não é que ela não está emitindo ondas, ela está emitindo. Mas o fato de você emitir ondas mentais procurando uma ressonância não significa que o outro não recebeu. Significa que o outro não, naquele momento, naquele processo, não está disponível para fazer o encontro mental com você. Vai fazer depois. Quando nós sabemos disso, nós vemos a nossa potencialidade, nossa capacidade. O quanto nós somos capazes. E o quanto nós podemos influenciar no meio. E quanto mais nós nos tornamos cientes e conscientes disso, mais nós sentimos falta. Mais nós sentimos falta. Mas é um processo. Né? É um processo. Então, resumindo aqui, matéria. Tudo no processo em que nós nos encontramos nesse momento, nessa encarnação, nesse orbe, é matéria densa. É uma energia, é uma vibração condensada. Então, nós somos energias no nosso planeta, tudo é energia condensada. Para quem já leu, para quem já estudou o capítulo 14 da Gênese, os fluidos, vai entender o que eu estou falando agora. Porque o fluido cósmico universal, ele é a pureza absoluta. Mas ele vai, à medida que vai sendo transformado até chegar onde nós o encontramos e até a quem de nós, ele vai se adensando, mas sempre é o mesmo fluido. E nós estamos num estágio, nesse momento, numa das partes mais densas desse fluido. Nós somos muito densos. Tão densos que nós não conseguimos afastar do nosso corpo sem ter um cordão fluídico que nos leva. Porque se nós não precisássemos do corpo, nós não precisaríamos desse cordão. Nós iríamos em desdobramento para onde quiséssemos, embora esse cordão fluídico não tenha limite de tempo nem de distância. É uma energia. Então, agora, quando nós desencarnamos, essa energia densa que se constitui no corpo retorna para o fluido cósmico universal, que vai fazer parte do mundo onde nós habitamos. Devolve a matéria orgânica para a Terra e as energias do planeta serão as energias que irão proporcionar a mim uma nova reencarnação. E eu vou conseguir tirar do planeta, no caso Terra, as melhores energias, isto é, as mais leves, de acordo com o meu perispírito. Se o meu perispírito é um perispírito deprimente, negativo, violento, vingativo, destruidor, ele é denso. Então ele vai, no momento de eu reencarnar, eu vou extrair as energias mais densas do planeta. Então eu vou constituir o meu corpo físico nesse campo de energia. Mas se eu já estou, como nós estamos, estudando, procurando entender, às vezes não entende, mas já começa a pensar sobre a possibilidade das influências das energias, o meu perispírito se torna mais leve, porque a minha mente se começa a se ocupar com outros campos. Ao reencarnar, eu vou absorver energias diferentes daquele outro que só pensava em guerra, em destruição, a explorar, violentar e etc e tal. Então, a capacidade, o peso específico do nosso perispírito
depende da nossa matéria onde nós estamos morando, onde nós estamos habitando. O que eu faço com a energia que está ao meu redor e como eu trabalho essa energia. Então, nós que aqui estamos, nós somos o quê? Espíritos encarnados. Esse corpo denso nos segura, nos prende. Vamos entender novamente Jesus. Vocês não sairão da carne, né? Daqui vocês não sairão enquanto não pagar o último ceitil. Isto é, enquanto vocês estiverem num processo de vibração densa, de destruição e etc e tal, vocês vão ficar encarnando quantas vezes forem necessárias. E se o planeta evolui, o planeta vai melhorando e você não serve mais para o planeta, você é levado para outro orbe, mais denso, de acordo com a tua densidade. Portanto, quando Jesus diz que os mansos e pacíficos herdarão a terra, ele está dizendo aqueles espíritos cujo perispírito está de acordo com o planeta em que se encontra e trabalha para que esse planeta se torne melhor. São os mansos e pacíficos. Não tem nada a ver com o que a gente entende de mansidão e de pacificidade. Não tem nada a ver. É o quanto é que eu me torno espiritualmente manso, pacífico. É nesse sentido. Então, como princípio inteligente do universo que nós somos, nós fazemos as nossas escolhas. Não é Deus que determina, não é Jesus, não é espiritualidade. E não é a espiritualidade que nós chamamos de adversária que determina o que eu faço com a minha inteligência. Não é, eles aproveitam. Mas eles não determinam o que eu faço, mas aproveitam. Tá? Entrando no terceiro item, nós temos tesouros adormecidos. Jesus chama de talentos. A mediunidade é um talento, uma espécie de talento. A inteligência é outro talento. A saúde é outro talento. A capacidade de ter filhos é outro talento. A capacidade de educar filhos é outro talento. O entendimento do ser humano como alguém irmão em espírito é outro talento. Então são tesouros que estão adormecidos em nós e precisam ser despertados para nós aprimorarmos. Como é que a gente faz isso? Reencarnando, reencarnando, reencarnando. E cada reencarnação você muda a tua vibração. Você vai mudando. Isso é determinismo. Não tem jeito. Ah, eu não quero reencarnar mais, eu quero desaparecer no infinito. Não tem condições. Não existe essa possibilidade. Porque o nosso destino é nos tornarmos espíritos iluminados. Esse é o determinismo da encarnação. Voltando sempre a Jesus, porque é preciso associar o Evangelho. Vós sois Deus, né? Vós sois Deus, vós sois luz. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Portanto, se ele diz que nós podemos fazer, ele sabe. E se ele sabe e nos avisou, por que a gente não faz? Depende do esforço próprio. Tá? Então, ó, nós estamos numa energia muito condensada, muito densa, que vai retornar ao campo de origem, que é a morte e a reencarnação. Nós somos espíritos inteligentes encarnados e fazemos da inteligência aquilo que nós queremos. Podemos deixar que outro tome conta ou não. E nós somos tesouros, pérolas de grande valor. Mas não sabemos dar esse valor a nós ainda. Mais um pedacinho e eu já paro para perguntar para vocês. Ainda nessa parte. O que está acontecendo agora conosco? Nós estamos numa experiência evolutiva. Nesse momento, nós estamos evoluindo. Nós estamos acumulando conhecimentos, informações. Se eu concordo ou não, se eu entendo ou não, é um outro processo. Mas está chegando alguma coisa em mim. E eu estou começando, pô, caramba, esse cara está falando aí é muito estranho. Eu não estou entendendo muito bem, não, mas depois eu vou procurar. Então nós vamos acumulando
conhecimento. Os nossos valores vão mudando. Aquilo que era valioso para mim antes já passa a não ser mais, ou se torna mais valioso. As minhas vivências, com quem eu convivo com um, convivo com o outro, um dá certo, outro não dá certo, permite também que eu vá adquirindo experiência. E toda experiência que algum pode achar que é negativa, o outro pode achar que também é, e eu acho que não é, eu acho que é positiva para mim. O que o outro pensa não interfere naquilo que eu aceito. Se eu digo para um de vocês que a experiência que você está tendo é ruim, é negativa, vai te fazer trazer grandes problemas no futuro, e você acha que não é, que é preciosa, que é valiosa, que vai acrescentar muita coisa, essa vibração, essa emanação de que é valiosa para mim, bloqueia a informação que eu estou dando que é ruim. Não aceita. Tá? E mesmo assim, mesmo quebrando a cara lá na frente, eu estou crescendo. Eu estou crescendo no erro. Eu estou crescendo no meu equívoco. E lá no meu desespero eu vou pensar assim: nossa, por que é que eu não ouvi aquela informação há 15 anos atrás? Onde é que eu estava com a minha cabeça? Como eu era ignorante para não ver aquilo que me mostraram? Agora eu já estou com 80 anos e é tarde demais. Não, não é tarde. Você acordou. Acordou. Tarde, mas acordou. E é isso que vai nos aperfeiçoando relativamente. Hora certa, hora erra. Hora certa, hora erra. E tudo que você aprende no acerto, no erro, você guarda em você. E isso vai se refletir nas tuas próximas experiências de vida, onde você não entende porque gosta de determinadas coisas e detesta outras. Porque aquilo que você passa a detestar, mesmo não tendo um histórico atual, foi consequência de uma escolha equivocada que você fez no passado, que te trouxe grande decepção, trouxe grandes problemas e que você rejeita. E não é uma rejeição assim, com raiva, é algo que te incomoda. Vou dar um exemplo. Assim, ó, o que é a experiência evolutiva? O Espírito disse assim para mim: é, há 50, há 80 anos atrás, antes de vocês ficarem falando, como falam hoje, de ah, ah, agronomia, plantações sem venenos, sem químicas, eu já fazia isso lá na minha roça. E todos achavam que eu era maluco. Mas eu pensava assim: se o veneno faz mal para os bichos, por que não vai fazer mal para mim? A questão do orgânico não era um pensamento dele, mas ele rejeitava veneno de todas as formas. Todas as formas. Qual é o final dessa história? Em uma outra encarnação, ele morreu envenenado. Ele morreu envenenado. Então, tudo que ele comia era natural. Ele criou um pedacinho de terra para ele no sítio do pai, que todos achavam que ele era maluco, não passava veneno de jeito nenhum, e os outros passando veneno. E todos morreram, só ficou ele. Então, esse processo de aprendizado que ele trouxe para a vida que terminou há pouco tempo, ele adquiriu no erro do veneno do passado. Então, tudo que nós reflete o nosso comportamento, a nossa personalidade, as nossas escolhas, é fruto da nossa experiência evolutiva. Para bem ou para não. Não bem. Para bem ou para pior. Então, em cada etapa, em cada reencarnação, em cada etapa, como a etapa de agora, nós estamos aprimorando os recursos que são nossos. Então, não adianta, e muitos insistem nesse equívoco: eu quero me tornar igual Fulano. Não. Porque o recurso que ele carrega, que o torna assim, é diferente do que você carrega. Você pode tê-lo como exemplo,
mas jamais se tornará como ele, porque os teus recursos específicos, as tuas imperfeições morais, são resultado do teu passado. E nesse passado, o que predominava era o instinto, não era a razão, não era a intuição, era o instinto. Matar ou morrer, reproduzir ou desaparecer, me agasalhar ou morrer de frio, guardar comida, mesmo que eu tenha que roubar de outro, porque senão eu vou morrer. Era o instinto, preservação da espécie. E nós cultivamos o instinto por milhares e milhares de anos, milhões de anos. Instinto, 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 instinto. Nós estamos agora iniciando o período da razão. Isso é certo? Isso não é certo? Isso vai prejudicar alguém? Se a mente analisando. Ah, se prejudicar não me importa, é o instinto. Ah, mas se eu não fizer, se ele fizer primeiro do que eu, não vou ter. Exemplo disso, na pandemia. O que o instinto dizia? Precisa fazer o quê? Ir na farmácia e comprar álcool gel. Ir no mercado comprar álcool gel, porque senão, se eu não usar, eu vou morrer desse negócio. Quem foi na frente comprou, quem não foi ficou sem. O instinto não quer nem saber do outro. Eu poderia comprar dois, eu compro 10 para garantir. Né? Então, o instinto ele não pensa no outro, ele pensa somente em si. Agora nós estamos num período da razão, mas o instinto predomina ainda. Mesmo eu sabendo que o que eu vou fazer é exagerado e que o outro vai ficar sem, o instinto predomina. Ele diz assim: você vai fazer e você faz. Nem que for para jogar fora depois. Tá? Então nós estamos entrando no processo de racionalidade, de uma razão madura, equilibrada, para depois ir para a intuição. A intuição está além da razão. A intuição, ela é algo assim, como Jesus ensina. É como Jesus ensina e praticava. Jesus não era racional, ele era intuição. O que a intuição diz? Alguém me tocou. Senti uma energia saindo de mim. Não é razão. É a intuição, algo que sai da alma, algo que sai do campo energético de cada um de nós e se direciona para alguém e você sente isso. Tá? Tá tudo bem até aqui? Estou entendendo o que eu estou falando? Porque nós vamos entrar na parte mais crucial daqui a pouco. Então eu coloquei uma palavra aí para você, chama deotropismo, isto é, a tendência de seguir para Deus. Tropismo é a atração através do divino. Então, qual é a fatalidade nossa? Plenitude, como diz Joana de Ângeles. Né? Agora, onde nós nos encontramos? Nós estamos nas faixas mais grosseiras do processo evolutivo. Nós somos muito pesados ainda. Por isso é que nós temos doenças. Porque a faixa do nosso processo evolutivo é muito grosseira, ela é muito matéria. E a matéria tende a se decompor, a matéria tende a se desgastar, a matéria se esgota. Queridos e queridas, não adianta, como muitos fazem, os bilionários, trilionários, ficar tomando, fazendo transfusão de sangue de nenezinho para mele, ou de menininhos, porque o sangue, não adianta esse tipo de coisa. Não adianta ficar fazendo terapias que vão procurar ou proporcionam o engano de que vai rejuvenescer. Não funciona. Porque a nossa constituição orgânica, molecular e celular é de desgaste. Assim, nós vamos entendendo que é preciso que seja dessa forma. É preciso que o corpo se acabe. Por quê? Porque ao terminar o corpo, resta o espírito, da forma que ele realmente é. Por isso que eu coloquei ali, ó, armaduras da ignorância vão se descascando, vão quebrando as armaduras. Eu era grosseiro, estúpido, violento, enganador no passado e morri. Aquela estrutura orgânica ficou.
E eu fico como espírito do mesmo jeito que eu era. Mas eu permaneço um tempo na espiritualidade, eu não reencarno de imediato. Agora, quanto mais grosseiro eu sou, quanto mais violento eu sou, mais rápidas são as minhas reencarnações. Ao contrário do que vocês pensam. Quanto mais violento, mais grosseiro, mais animalesco, mais instinto, mais rápido eu reencarno. Quanto mais pensador, quanto mais solidário, quanto mais fraterno, quanto mais voltado para o entendimento de como o outro pode ser ajudado, mais tempo eu fico na espiritualidade. Mais tempo eu fico lá, aprendendo, estudando, para poder voltar depois, anos e séculos depois. Então, a ignorância, para nós, ela tende a impedir o nosso entendimento, o nosso discernimento. Eu não aceito o que você está falando. Mas por que você não aceita? Não quero nem saber por que eu não aceito. O que você fala, eu não aceito. E se continuar, nós vamos nos entender no braço. E vai por aí adiante. Então, à medida que nós vamos nos libertando das nossas ignorâncias de instinto, o nosso discernimento, o que é discernimento? É o pensamento claro, é o pensamento que analisa, aquele processo de trabalhar todas as informações para chegar a um determinado ponto de ação. E esse ponto de ação tende a ser de equilíbrio. E quando eu tenho o equilíbrio em espírito, eu começo a adquirir o conhecimento necessário para me libertar do processo da reencarnação. É dessa forma. Portanto, mesmo nos mundos felizes, ainda existe reencarnação. Não no corpo que a gente tem aqui. Só não há reencarnação nos mundos celestes. Pela mesma nomenclatura que a gente conhece, porque são espíritos puros, não precisam mais reencarnar. São só energia, tá? Não tem nada do que nós vivenciamos. Mas quando nós olhamos para a escala espírita e diz lá mundos felizes, é maravilhoso. Mas tem um mundo feliz nível 1, tem mundo feliz nível 2, tem mundo feliz nível 3, e assim você vai escalando. Não é um mundo feliz, como a gente pensa. Não é dessa forma. Como no nosso mundo. Tem países muito atrasados, não é assim? Tem países no meio do caminho, tem países que estão no topo, e assim são os mundos que nós espíritos podemos habitar. Então, a plenitude é a nossa fatalidade, nós estamos nessa situação, mas ela não é definitiva. Então, tudo aquilo que é injunção, o que é injunção? As dores, os sofrimentos, as doenças, a miséria, a pobreza. Isso são injunções. Os desequilíbrios da mente. Nós estamos sujeitos a isso tudo. Porque estamos nessa faixa. Mas não estamos definitivos nisso. Ao olharmos para os nossos irmãos que estão em grande sofrimento, é preciso entender que eles estão nessa faixa grosseira, assim como nós, só que nós já temos discernimento e eles ainda não. E quem tem discernimento é capaz de entender por que o outro está naquela situação. E não se culpar, como alguns fazem. Ah, eu olho para a pessoa catando lixo na lixeira e eu me sinto culpado. Não. Se você pode ajudar, incomoda, é triste, mas você não pode se sentir culpado. Você não sabe como foi o processo evolutivo desse espírito, quais as escolhas que ele teve para ter uma encarnação nesse ponto. Então não se sinta culpado, mas também não pense que está ali porque mereceu. Não é dessa forma, que aí sim já é mais instintivo, né? Alguma pergunta? Dúvidas? Tranquilos? Então veja aí, as influências vão começar agora. Então, o poder do hábito. Agora eu estava falando do discernimento, né? Olha aqui, ó. Nem sempre o discernimento é feliz, ocorre de maneira feliz. Nossa, aconteceu algo que abriu a minha visão, eu passei, isso me traz uma felicidade.
isso me traz uma alegria, isso me traz a certeza da existência de Deus. Eu consigo entender que existe a espiritualidade. Isso é um discernimento feliz. Você foi curado de uma doença através da oração, através da prece. O seu ente querido foi curado. Ou aquilo que você torcia para que o seu filho ou a sua filha conseguisse, a espiritualidade conseguiu atender. É um discernimento feliz. Você compreende que existem energias que proporcionaram isso. Mas, como vinha falando, os instintos agressivos predominam em nós. Não se culpem, mas se policiem. Quando você for áspero com alguém, quando você for grosseiro com alguém, quando você for alguém, aquela pessoa que diz assim: não quero nem ver a sua cara nesse momento, você para mim é um nada. Você é menor do que a menor das coisas que existe. Isso é agressividade de instinto em nós, porque predomina. A gente faz uso da força bruta. A gente não pede por favor. A gente não pede por gentileza, nós mandamos. Nós sempre usamos o imperativo. Faça isso, dê-me aquilo. Não é bem assim que a gente faz? Né? Então nós usamos essa força de forma desordenada. A gente não tem controle. Mas é isso que nós somos ainda hoje. Nós estamos acostumados com a força que destrói. Nós ainda gostamos do sentimento grosseiro. Nós ainda sentimos essa força pelo poder do hábito. Há milhões de anos a gente vem fazendo isso, agora que a gente está pensando em mudar. Portanto, vai acontecer. Tá? Então, o que eu estou dizendo nesse slide é: não se culpem pelo desequilíbrio. Sente tristeza, sente que devia ter feito de forma diferente, sente. Mas isso é discernimento. Isso é discernimento. Antes você não estava nem aí. Quer ver um exemplo de discernimento? Vocês vão achar que é banal, mas não é. Antes, antes nós matávamos os animais, os cachorros. Ah, tá doente, matava. Não serve para mais nada, dava uma paulada, duas pauladas, matava. Era bem assim mesmo. Né? Hoje a gente leva para o veterinário. Tá lá quase morrendo, lá, gasta 4, 5 mil reais lá. Isso é discernimento de vida. Mas é um discernimento equivocado. Mas é discernimento. E isso nós fazemos com outras pessoas. Nós ajudamos pessoas que sequer conhecemos. Isso é discernimento da necessidade do outro. Nós já não somos mais aquele espírito que está o tempo todo no sentimento grosseiro, nós já temos sentimentos de compaixão. Então, o nosso hábito está modificando lentamente. Tá? E aqui entram as interrelações. Como é que nós nos relacionamos com os mortos? Como é a minha interrelação nesse mundo que eu chamo de vivos com os mortos? Essa interrelação é mais poderosa do que a gente pensa. Mesmo nós que estudamos a doutrina espírita, nós temos uma ideia muito frágil da força que é essa ligação com o mundo espiritual. Ela é muito mais forte do que nós pensamos. E por nós termos dúvidas ou acharmos que não é tão forte assim, nós trabalhamos em uma faixa com eles de incredulidade. Será que é isso mesmo? Será que isso não é coisa da minha cabeça? Será que não é aquilo que eu assisti ontem na televisão? Será que não é o que eu li? Será que não foi aquela conversa que eu tive a semana passada? Lembra que eu falei das influências? Sim, tudo isso está fazendo parte, mas está fazendo parte do seu aglomerado de conhecimento. E isso vai estabelecer ligações cada vez mais fortes, mais vigorosas, através do nosso pensamento. Por quê? Lei da afinidade. Qual é a afinidade que eu tenho com determinada pessoa? Ah, com a pessoa A.
Ah, minha afinidade com a pessoa A, boa. Ah, mas com a pessoa B, olha aquela pessoa B, eu não consigo explicar a afinidade que eu tenho por ela. Parece que tem uma força que me leva para ela, que me atrai, e ela também se atrai a mim, a gente gosta, a gente se junta. Mas a afinidade com o A também gosto. Então a lei da afinidade exerce a atração entre nós. Então os campos vibratórios nossos, principalmente naquilo que é moral e intelectual, não estou falando de ética, hein? Naquilo que é moral e intelectual, quanto mais eu trabalho o meu campo vibratório no que é moral e intelectual, no entendimento do outro, mais poderosa é a atração e a minha vibração para espíritos no mundo espiritual que trabalham esse campo de moral e intelectualidade, segundo o Evangelho de Jesus. O contrário é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas o mais importante disso, dessas interrelações, é que elas não são definitivas. Precisa entender isso. Ah, então todo espírito obsessor que está há décadas com a pessoa, acompanhando, a pessoa já está próximo de morrer, vai continuar a obsessão lá após desencarnar. Isso não termina nunca? Não, termina. Termina sim. Porque a lei da afinidade também sofre influência do meio externo. Aqueles com os quais eu convivo me influenciam na a lei da afinidade. Então, se eu desencarno enlouquecido, delirando pelo processo obsessivo, eu não estou abandonado, eu não estou perdido, eu não estou solto no nada. Eu tenho sim espíritos olhando atentamente para o momento em que eu pedir ajuda, eles me recolhem, me levam para o hospital, me cuidam de mim, faz terapia e a minha mente vai se modificando o seu teor vibratório até que eu tenha condições de reencarnar novamente. Então as interrelações dependem de nós. Se a tua afinidade, que você sente prazer, que você vibra com aquilo, ela é um campo vibratório ruim, não tem como ficar orando na hora de dormir para ter amigo espiritual do lado e que Jesus venha acompanhar e que Deus abençoe. Não tem isso. Não tem. Fazer a sua prece no final do dia, na hora de dormir, é extremamente valioso. Mas com o que você se afinizou durante o teu dia todo? O que você pensou, vibrou e trabalhou? Não é para ser santo, mas também não é para se tornar o carrasco do outro, aquele que vai enganar e destruir todos que estão à sua frente. Não é assim. Não adianta orar depois. Tá? Não adianta ir lá na igreja receber a confissão. Não adianta o pastor dizer que os demônios estão expulsos. Não funciona dessa forma. Porque o que eu falo não interfere, o que o outro fala não interfere no campo vibratório que eu tenho. Não interfere. Eu trabalho dentro de um processo que chamamos falacioso. É um sofisma. Eu acredito, finjo que acredito, e o outro também finge que acredita que vai conseguir. E assim eu vivo nesse processo de ilusão, mas enquanto eu não modificar o meu campo moral, o meu campo intelectual e o meu entendimento ético do outro, a minha relação será sempre de acordo com a minha vibração e essa atração não se resolve com o passe. Já vou dizendo para vocês. Pode ir lá tomar passe. Mas se o teu campo vibratório, a tua atração e aqueles entes que estão com você no passe não se desligam. Não se desligam. Por isso que nós ouvimos muitas vezes o amigo espiritual dizer assim, ó, afastamos vários espíritos, porque a lei de atração entre eles não era tão forte. Mas esse e aquele, não podemos fazer nada no momento, ficarão com ele. E já ouvimos também, e já passamos por isso, em que se tirarmos esses espíritos, porque poderíamos tirar, né? Faz uma cirurgia energética ali, tira.
o encarnado desencarna. Ele vai morrer pela, pela retirada do outro, né? Porque a atração e os campos vibracionais estão tão intrincados que você não consegue separá-los sem causar prejuízo para os dois. Então é preciso tempo, né? É preciso cuidar do tempo. Seria mais ou menos como os siameses, tá? Um morre, o outro morre também. Os siameses que não são possíveis de serem separados, né? Quando um morre, o outro está condenado. Vai morrer também. Tá bem? Perguntas? Dúvidas? Antônio, Sim. eu vou arriscar fazer uma pergunta aqui. Pergunta. Vamos lá. Antônio, diante do. Falando de campo vibracional, o que impede um espírito que está num outro nível de evolução se comunicar com um médium iniciante? O próprio médium. Ou seja, o médium tem que estar no mesmo campo Não, vibracional, não? não. Se o outro é superior ao médium, o médium não consegue alcançar o mesmo campo vibracional do outro. Ele tem que abaixar o nível, a vibração dele. O médium está aqui, ó, Sim, tá? E o médium vem até aqui. Aí o amigo espiritual baixa, ou então vem intermediários, né? Passar para um, passa para outro, passa para outro, até chegar no médium. Mas pode passar por 5 espíritos médios e chegar no médium. E o médium não dá passividade. Porque o campo vibracional do médium, a expansão mediúnica dele, não aconteceu. Ele não expandiu. E o pouco que ele expande não se afasta muito do duplo etérico, que é o segundo corpo. A partir daí, entra a dúvida dele. A consciência dele está dizendo assim, ó, não, estou sentindo alguma coisa aqui, mas é meu, porque está muito perto do corpo dele. Ele não consegue perceber as nuances do outro. É o contrário do espírito denso, do espírito obsessor, do espírito vingativo, do espírito que foi torturado, ele está com dor, daquele que se suicidou. É tão densa a energia dele que o médium sente o impacto. Pum, aí faz a conexão, mesmo sendo novato, né? Mas para ligar-se a espíritos mais elevados, é sim. necessário esse trabalho. É necessário. Quanto mais que está aqui, ó, conforme a aspiração íntima e o comportamento, cada médium, cada espírito tem uma psicosfera. E essa psicosfera, que são os pensamentos que estão em torno dele, o que eu li, o que eu estudei, nós falaram isso de Jesus, Jesus falou isso. Eu li que em tal determinado lugar trabalham com vibrações assim, eu acho interessante. A mente dele está toda voltada nisso. Ele cria um campo vibratório que vai se construindo cada vez mais amplo, maior, 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 maior. E é nessa psicosfera que o outro amigo entra e passa a mensagem dele. Qual é o problema? Por mais que a gente fala isso, quanto mais, todas as aulas falam isso, o médium não acredita. Ele tem medo. Ele Hum. não permite que o talento dele vire 10. Ele fica no 1, enterrando. Está enterrando o talento. Está lá enterrando. Vamos, desenterra, vamos lá, deixa o amigo. Mas a aspiração dele não é de crescer, é medo. A aspiração dele é, nossa, eu não vou conseguir, nossa, não é isso. Não. E o comportamento íntimo dele é de incapacidade. Aí ele não faz a conexão. Porque a psicosfera que ele está respirando é uma psicosfera de incredulidade. É uma psicosfera de não capacidade. Aí não acontece. De jeito E nenhum. como quebrar essa sinergia? Como é que funciona Vontade isso? própria, vontade, estudo, exercício, não ter medo. Exercício. Por exemplo, meu irmão sabe disso. O pessoal, eu não me considero assim, tá? O pessoal, diante dos resultados que às vezes eu faço com alguns trabalhadores, algumas pessoas, as pessoas acreditam que eu sou uma pessoa que tem facilidade para hipnotizar o outro. Hum. E realmente tem um pouco, sim. Mas, vejam bem, o que acontece?
Se eu acredito que eu sou capaz, não, eu sou capaz. Eu vou usar a capacidade da minha mente para hipnotizar essa pessoa e tirar ela desse sofrimento. Vou levar ela para outra vida. Quero levá-la 10 vidas para trás. Eu sou capaz disso e vou levar. Eu crio um campo vibratório que envolve o outro. E vou levando mesmo. Né? E vou levando mesmo. E é dessa forma que o médium precisa trabalhar. Ele tem que acreditar, não pode ter medo. Por quê? Se eu tiver Uhum. medo, eu não faço. Nossa, caramba, fala de regressão de vida, eu tenho que levar. Não, não vou mexer com isso, não. Põe o Glauco para fazer a regressão, que nem eu e a Soninha fizemos. Põe o Glauco para fazer. Vai fazer regressão no Glauco. E escuta os gritos dele. O pessoal morre de medo. Então, o medo é do fracasso, só que já está fracassando, por não permitir. Uhum. Já está no fracasso. É dessa forma que precisa o quê? Criar a psicosfera de acreditar. Acreditou, deixa aí, deixa aí, deixa aí. E isso vai trazendo segurança e maturidade para o médium. O perispírito dele se expande mais fácil para onde ele quiser. Uhum. Então, a dependência é do médium, não é da espiritualidade. Não é. Claro que tem espíritos que Uhum. estão aprendendo a fazer isso. Olha, eu não sei fazer isso, estou aprendendo e tal. Mas encontra um médium que é pior do que o espírito que está aprendendo, aí que não acontece nada mesmo. Então, as interrelações dependem do teu íntimo, depende do teu comportamento, depende de como você trabalha a sua mente, depende de como você expande o teu campo vibratório. Depende disso. Se você não faz nada disso, não acontece a comunicação, nem para socorro. Uhum. Tá? Entendeu, Carlos? Então Sim, vamos lá, falar um sim. pouquinho das doenças. Olha que Vamos lá. interessante. Aí, Tá Carlos, bom. você vai. Não, ok, eu vou fechar. Na raiz de toda enfermidade, todas as doenças, principalmente as da mente, o problema é o próprio doente, gente. É o próprio doente. Por quê? Por que, que a enfermidade da mente, a esquizofrenia, a hebifrenia, a oligofrenia, as frenias da vida aí toda, né? Surgiram na mente dele. Entrou um bichinho lá e falou: ó, você vai ser esquizofrênico. Entrou outro bichinho, ah, você é oligofrênico. Entrou outro bichinho, ah, você é psicopata. Não, não é dessa forma. É o próprio doente. Porque ele se fica predisposto a começa a ter pensamentos de tristeza, de perda de vontade de fazer as coisas, e isso vai passar e não passa, e aí quando tenta reagir já não tem mais forças e não quer mais saber de conversar e as coisas vão degringolando. Por quê? Ele permite a instalação desses distúrbios na sua saúde mental. Quem é que faz isso? Se o próprio espírito dele já é um espírito encarnado, tendente à melancolia, ao pessimismo, ele já é assim, o campo vibratório dele vai atrair espíritos desse jeito, dessa forma. Né? Então, essa contaminação, vamos dizer assim, de agentes destrutivos, energias, campos vibracionais, emanações, se fixam nele. Então, se ele tinha tristeza nível 1, ele passa a ter 10, nível 10. Se ele gostava de ficar recluso 2 vezes na semana, ele fica a semana inteira. Ele não quer tomar banho, não quer pentear o cabelo, não quer escovar dente, não quer comer. É uma enfermidade que o próprio doente trabalha para mantê-la. E isso é o quê? Campo vibracional, psicosfera, emanação, escolhas do próprio eu. O que acontece quando nós lidamos com essas pessoas? Sabemos que tem espíritos ali. Sabemos disso. Quando nós nos deparamos com encarnados nessas condições de extremo ataque de espíritos em torno dele, nós sabemos
que esse encarnado se tornou, por culpa dele mesmo, vítima da situação em que ele se encontra. Porque não há obsessão sem a aceitação do outro. Não existe. Vou te obsediar. Tá bom, tenta. Como os espíritos falam para mim, pro Toninho, vocês dois são os únicos que eu não consigo ler a mente. Os restos eu sei tudo que eles estão pensando. Por quê? Porque deixam. Pode ser que ele esteja mentindo, que não vai ler de todos, mas um ou outro ele está conseguindo perceber. Mas para ele chegar em nós dois e dizer, olha, vocês dois são os únicos que eu não consigo, por quê? Porque o campo mental está sempre vigilante. Não deixa. E a gente nem está pensando nisso. Já é parte nossa. Então, quando nós vamos lidar com esses espíritos, nesse campo vibracional, nós temos que entender duas coisas. Primeiro, a mansidão, isto é, a forma como você fala. E a misericórdia, saber que ele é doente, aquele espírito é doente, que ele passou por grandes problemas, por grandes traumas. Então, quando nós temos isso em mente e nós entramos no diálogo, essa estratégia nossa desarma o espírito. Desarma ele. Porque ele está acostumado a ser agredido. Se você entra no campo dele de agressão, ele é melhor que você. Ele é mais astuto que você nessa parte. Quando ele é envolvido nesse processo de entendimento, de mansidão, de misericórdia, ele começa a perceber que não adianta agredir e desafiar, porque a gente está confiante nos ensinamentos de Jesus e a gente não vai responder do jeito que ele quer. Então, diante da crueldade e da perseguição, que eles fazem mesmo, viu? Não vou pensar que é fantasia, não. Eles fazem, são cruéis e perseguem mesmo, eles não dão folga. Quando você trabalha com ternura, com misericórdia, você utiliza armas que ele não conhece. Não conhece. E ele vai procurar em você os pensamentos se estão de acordo com o que você fala. Emanação vibratória da mente. Ele não vai prestar atenção na tua fala. Não vai. Ele vai perceber a vibração do teu perispírito, se aquela tua mente está realmente emanando a vibração de acordo com o que você fala. Porque senão ele vai te chamar de mentiroso. Ele vai te chamar de mentiroso, de hipócrita. Você é um hipócrita, você está falando isso, mas não é o que você sente. E vai falar mesmo. E vai embora, não tem que segurar ele. Então, quando nós estamos conversando com um encarnado, na entrevista, por exemplo, que eu e a Sônia fazemos, nós não estamos com pensamentos reacionários. Ah, não, esse encarnado aí tá assim porque ele fez isso, que talvez ele tenha feito isso, usou droga, não sei o quê. A gente não está pensando nisso. Nós estamos pensando em como abordar de uma forma que evite a reação do espírito no encarnado durante a entrevista. E aí o encarnado fala assim: nossa, eu entrei aqui nessa sala querendo meter a mão na cara de vocês dois. E acontece, viu, gente? Acontece de querer bater na gente. Eu queria estraçalhar vocês dois, mas vocês. O que vocês fizeram? Que eu tô calmo, que eu tô tranquilo, que eu tô. A gente não fez nada. Só fomos conversando. Os nossos pensamentos estão de acordo, nós estamos em campos de batalhas diferentes, mas são batalhas vibratórias. Não existe animosidade entre o encarnado, o espírito e o entrevistador, por exemplo. São batalhas no campo vibratório. Se você que vai fazer a entrevista, ou que vai atender como diálogo, ou que vai trabalhar como médium, você não entende que é uma batalha vibratória, dificilmente consegue terminar bem o diálogo. Às vezes a gente tem a ilusão de que deu certo, mas não, a espiritualidade retirou porque ia virar problema mesmo. Então, não, encaminhou, etc e tal. Mas depois sabemos que não deu tão certo assim, né? Então vejam, esse trabalho é extremamente delicado. Ele é muito sutil para a gente entender isso. Por quê? Porque se o espírito que te provoca, você responde com melindre, você responde se sentindo ofendido, se ele te desafia, você aceita o desafio, se ele te recrimina e você rebate,
você começa a fortalecer as vibrações de ataque dele. Você dá força para ele. E ao dar força para ele, o médium cansa. Porque é aquilo que se prolonga. Ele fala uma coisa, não está tendo uma briga em si, mas existe um propósito de ter um vencedor. Quem é que vai ganhar o debate ideológico, mental? E isso cansa o médium vai se esgotando. E pode até ficar doente mesmo. Porque é muita energia que ele está deliberando ali, né? Então o que, que a gente precisa entender? Não podemos fortalecer as vibrações de ataque dele através das vibrações de resposta nossa. Porque eles são, sim, irmãos nossos. Doentes, infelizes, foram traídos, foram destruir a família deles, acabaram com o que eles tinham, levaram eles ao suicídio. Eles têm uma dor tremenda. E nós estamos ali para amparar. Por isso que às vezes eu digo para o espírito, eu digo assim, às vezes eles falam para mim assim, fiquei sabendo que você é aquele que advoga para os traidores, né? Eu sou advogado dos traidores, né? Eles falam isso para mim. Porque você é advogado deles. Eu falo, não, meu irmão, você está muito enganado. Quem te falou isso não falou direito. Na verdade, eu sou advogado seu, não deles. Eu sou teu advogado, não sou dele. Porque ele está encarnado. Ele está ouvindo. O que ele me fala, eu estou olhando na cara dele. Você eu não vejo. Você eu só ouço porque tem um médium. E na situação que você se encontra, você não tem motivo para mentir para mim. O encarnado tem. Portanto, eu sou teu advogado, não dele. O que você tem para me dizer? Entendendo? Então, é nessa forma que nós vamos trabalhando as emanações vibratórias nossas no campo do atendimento. Entendendo que estamos mergulhados nesse universo de energias lá do primeiro slide. Então há toda uma espiritualidade ali no entorno, há todo um campo de energia preparado para esse processo, para o médium ficar bem, para o dialogador ser inspirado, para o espírito ser amparado, para que tudo possa ser de um resultado melhor. Assim, qual é o problema da terapêutica que eu e a Sônia lutamos para poder instalar na Seara e a gente ainda não conseguiu? Quando nós compreendemos que a loucura que eles se encontram, e quem está estudando comigo na quinta-feira à tarde, Tormentos da Obsessão, sabe dessa loucura. Que é o processo terapêutico? É o entendimento em que eles estão e as forças que eles ainda estão prosseguindo nas agressões deles. Porque a loucura, meus queridos amigos e amigas, não permite que você tenha lucidez. Aquele que está com a mente totalmente desequilibrada, ele não tem lucidez. Ele não entende o que você está falando. Ele não consegue estruturar a, os seus pensamentos com lógica. E é nesse processo que o recurso terapêutico é aquele que vai trabalhar para que ele não consiga ou procure evitar essas agressões terríveis que eles fazem. E é nessa forma que nós entramos com o quê? Com a terapêutica das lembranças antes do acontecimento. Antes que entrassem na pequena terra dele, amarrassem a família inteira, degolassem um a um na frente dele. Começa pela esposa, depois vai pela filha, depois de violentá-las, claro, né? Mata um, mata o outro e mata a criancinha de 1 ano tudo na frente dele. E depois mata ele. Olha a loucura que esse homem entrou, ou essa mulher. E é preciso trazê-lo numa regressão no espírito, através do médium, para antes dessa violência. Quando nós o levamos para antes dessa violência, essa mente enlouquecida
se reestrutura. Quem é que ajuda nessa reestruturação? Um médium. Porque a mente do médium é lúcida, ela é equilibrada, ela está estruturada. E o médium faz isso. Serve de molde, de reequilíbrio para esse espírito totalmente ensandecido. E aí sim ele começa o processo de atendimento. Então, terminando, a identificação vibratória permite que perseguidores que estão imantados aos encarnados, física e psiquicamente, hajam diuturnamente, noite e dia. Permite também que entidades que trabalham no bem e protegem aqueles, para nós, que mantêm afinidade em perfeita identificação vibratória. Nós estamos acompanhados sempre daqueles que nós escolhemos. E isso determina a nossa própria existência. Obsessões coletivas ou individuais nas casas espíritas sérias são intensas e constantes. Toda casa espírita que é séria, os trabalhadores são obsediados. Todos são obsediados, são atacados. Aqueles que são distraídos, descuidados, não vai, estuda, não estuda nunca mais. Quando eles não fazem aquilo que eles assumiram antes de reencarnar, não cumprem as suas responsabilidades, eles são os alvos preferidos. Os médiums, principalmente. Portanto, a acreditar que ir uma vez ou outra, tomar passe, fazer entrevista, ou então passar por terapia, não elimina o processo e as condições de que ele é um irresponsável. Não perante os meus olhos, perante os olhos da espiritualidade. Bem? Obsessores agem contra o bem e contra as pessoas mediante as suas contribuições vibratórias. Qual é a minha contribuição vibratória? Que vai permitir a sincronização da onda mental com as minhas ideias, com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, com as minhas atitudes, com as minhas escolhas. É dessa forma. Portanto, quando chegam para mim e dizem assim, eu estou com um problema que espíritos estão me perseguindo, antes de falar isso para mim, tem que pensar qual é a contribuição vibratória que você tem. Qual é a tua contribuição vibratória? O que você vibra? Tá? E aqui, ó, Evangelho, para terminar. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Aqui está o caminho largo: sucesso, dinheiro, prazer, fama, conforto, diversão, poder, sexo, etc e tal. E aqui o caminho estreito, o quê? Disciplina, fé, paciência, obediência, humildade, é isso, tá bem? Isso está lá em Jesus. Há muitos chamados e poucos escolhidos. Quem é que faz escolhido? Você. Você foi chamado. Você quer ser escolhido? Trabalhe. É isso. Ai, ai, ai. Né, Ivaninha? Ainda tem um tempinho, né, irmão? Uns 3 minutos? Queridos, é muita informação. Não dá para passar tudo para vocês. Não dá. Eu tenho que passar em conta-gotas mesmo. E eu vou pegando, né? Então é isso. Não há, de forma alguma, uma, uma via de mão única. Vem de lá para cá e a gente está indefeso. Não. Vem aquilo que você quer que venha. Essa é a questão. Você é aquilo que você quer ser. Você é teimoso e não aceita as orientações ou as advertências, vai morrer teimoso e vai responder lá na espiritualidade. Por que que foste tão teimoso assim? Porque eu não gostava do Antônio. Tá, e por que que você foi teimoso? Mas ele te ensinava coisas erradas? Não. Quer dizer que esse é o processo, esse é o mecanismo. Quando eu falo Antônio, eu me sirvo como exemplo, tá? Porque tem a Sônia, tem o Toninho, tem o Adilson, tem a Lilian, a Ivone, tem muitos trabalhadores excelentes na casa, né? Mas são as emanações vibratórias que vão determinar a tua personalidade e aqueles que estão com você. Quanto mais a tua emanação vibratória permite que espíritos elevados te protejam e te deem guarida, porque eles fazem isso, que se não fizesse a gente estaria perdido,
Quanto mais você faz esse trabalho de modificação de si mesmo, e você vai se trabalhando, e vai meditando, e vai se transformando, mais proteção você tem. Quanto mais proteção você tem, mais espíritos doentes você atende. Olha que interessante. Porque você está pronto para atendê-los. Você é o especialista nas doenças deles. Você é especialista nisso, gente. Quanto mais você se prepara, mais coisas graves vêm. Para quê? Para que você possa fazer o que você já sabe. E aí sai dessa fantasia, dessa loucura de que puseram na cabeça da gente, e eu trabalho para tirar isso há muito tempo, de que só vem espírito assim porque você é igual a eles. Isso é bobagem. Você está melhor do que eles, você está atendendo esses coitados que ninguém quer atender. Emanação vibratória superior, pode vir o que quiser. Não faz mal nenhum. Não te causa nenhum mal. Só te dá uma coisa melhor. Não pode e não deve ter esse tipo de medo banal. Não deve. Tá? Apagadamente, isso que foi implantado, foi o que eu acabei de falar. Não é realidade isso. Isso só é real quando você vibra na mesma faixa deles. Aí é real. Só que aí não aparece nenhum espírito para te dizer que você está por tua proteção. Não está, não. Perguntas? Dúvidas? Então tá bom. Acabou, irmão? Você tem ainda 4 minutos. 4 minutos. Um, dois, três, quatro. Às vezes eu sei que eu vou jogando muitas coisas, mas é preciso, porque se ficar muito redondinho, a mente tende a se acomodar, né? Então eu vou colocando situações assim de exemplos e trago bastante o Evangelho, né? Porque é preciso trazer o Evangelho. Falei sobre a Gênese. Vai estudar o capítulo 14 da Gênese, gente. Precisa estudar aquilo lá. Não é só ler, não. Tem que estudar. Capítulo 14, os fluidos. Livro dos médios, laboratório na espiritualidade. Tem que estudar aquilo lá, porque senão não aprende, né? Fica preso. Fica preso lá em André Luiz. Então, é bom, mas não sai daquilo, né? Vai estudar mecanismo da mediunidade, né, André Luiz? Vai lá, estudar. Mais para frente, talvez no segundo semestre eu faça um estudo do duplo etérico, porque o Carlos está aí, tem gente que nunca viu o duplo etérico, talvez eu traga um pouquinho dos estudos do duplo etérico para vocês. Vou pensar se vai dar tempo, tá bom? Então é isso, queridos. Se vocês tiverem dúvidas, como sempre,